Fala pessoal, como é que vocês estão? Raí aqui da Salt. Hoje vou mostrar para vocês numa aula simples e básica, direto ao ponto, como que vocês vão automatizar um problema que muitas pessoas e empresas têm, que é o envio automático de mensagens no WhatsApp, sem usar nenhuma API, sem usar alguma outra aplicação paga, tudo de forma gratuita e rápida, fechou? Então vamos aqui. Então, antes de começar a nossa aula, não esquece de se inscrever, curtir e compartilhar esse problema com alguma outra pessoa que você conheça que também já teve esse probleminha parecido, fechou? Então a gente vai aqui para a tela do computador. Essa primeira tela, ela é a tela da nossa IDE, onde a gente vai editar o nosso código. Mas antes, a gente vai voltar uns passos anteriores, tá? Primeiro, para a gente começar, antes de começar a aula, a gente tem que entender que problema que a gente quer resolver. Então hoje, vamos supor que eu tenho um cliente que me contratou e ele precisa mandar várias mensagens de forma manual, diversas mensagens de forma manual, a partir de uma planilha que esse cliente tem para entrar em contato com outros leads dele, né? Então ele me contratou lá para a empresa dele e minha função é só essa durante o dia. Aí que eu penso, como eu sou uma pessoa muito esperta, eu falo, pô, não quero perder o meu dia todo fazendo isso. Vou procurar alguma forma de automatizar e você caiu nesse vídeo e tá vendo esse vídeo como você automatiza o processo, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, entendemos qual que é o problema que a gente tem. Perfeito. Agora a gente vai estruturar a nossa base de informações. Então tá vendo que eu tenho diversas pastas aqui de outros projetos, outros clientes e tudo mais? Eu criei uma pasta sozinha para a gente fazer nessa aula. Então eu criei uma pasta raiz, como aula 1, WhatsApp. Então você primeiro cria uma pasta raiz e dentro dessa pasta raiz você cria outras subpastas, tá? Então a gente pode ignorar essa pasta aqui, por enquanto. Na verdade a gente pode ignorar ela, porque essa pasta, na verdade, ela é gerada depois que a gente cria um código Python, tá bom? Então, beleza. Fez a pasta raiz, agora a gente vai fazer outras duas pastas, que é a 00 arquivos Excel, que é onde vai ter os arquivos das planilhas, né? Contendo as informações de contato, informações de número de celular, qual é a mensagem que vai ser enviada, para quem. Então, é basicamente isso que tem de conteúdo dentro dessa pasta, que a gente tem a planilha. Nessa outra pasta aqui, arquivos Python, a gente tem os nossos códigos, tá? Perfeito. Feito isso, criou a estrutura de pastas. A gente tem um outro vídeo ensinando como vocês vão instalar o Python, instalar o PyCharm tudo certinho. Viu o vídeo de instalação do Python, PyCharm e já estruturou as pastas? A gente vai vir aqui. Dentro do PyCharm tem 3 opções de como você pode abrir essa pasta, né? Abrir esse projeto. Você pode vir aqui da forma que eu acho a pior forma possível, porque às vezes um computador tem um OneDrive e acaba fazendo uma grande confusão lá dentro do computador até você achar sua pasta, já perdeu a paciência. Mas tem essa parte aqui que você entra, ou então você pode copiar o caminho onde está a pasta, tá? Mas você entrou aqui, procura a pasta, clica nela e apertei OK. Beleza. Temos também a outra opção, que é quando a gente faz o seguinte. Temos a pasta raiz, botão direito, seleciona ela primeiro, né? Botão direito, mostrar mais opções. E aí sim a gente clica aqui em Open Folder com o PyCharm, abrir a pasta com o PyCharm. Aí a pasta vai abrir diretão com o PyCharm ali, o projeto, e aí é uma forma mais tranquila também de acessar o conteúdo, tá? E a última, a mais comum, né, de se usar é desta maneira aqui, ó. A gente vem aqui, achou a pasta do projeto? Mais comum não, né? Eu acho mais preguiçosa, vai. Seleciona essa pasta, arrasta ela até aqui o PyCharm. Arrastou, abriu, perfeito, segue o jogo. Seguindo aqui dentro, depois que você abriu o seu projeto, seguindo aqui dentro do... Depois que você abriu o seu projeto, você vai seguir aqui dentro da IDE. Então vai ter uma tela dessa maneira aqui. Aí você fala, o que eu faço agora? Tal, não sei o que. Vai ter essa estruturação aqui, ó. Sua pasta com projeto. Essa daqui você ignora, tá? Então você vai na sua pasta do projeto, clica nessa seta, vai abrir toda a estrutura de pasta. Tá vendo essa pasta de arquivos Python? Clica nela, botão direito, novo, arquivo Python. Coloca assim, aula 1, Salt. Enter, abriu o projeto. Perfeito. Agora a gente vai partir para a parte da mão na massa. Então, para escrever os códigos, que eu acredito que é a parte que todo mundo está ansioso para ver. Então, beleza. Antes de a gente construir o código completo, a gente tem que fazer o quê? Algumas importações. Importar algumas bibliotecas, que é o que traz ali a funcionalidade para rodar o script. Que traz ali a funcionalidade para rodar o script, tá? Então a gente vai começar com algumas importações. Então vou dar um import, chamar uma biblioteca. Vou importar todos antes e depois eu explico cada um o que faz, tá? Import PyAutoGame. Perfeito. Então todas as bibliotecas importadas. Basicamente o que essa primeira faz? O Pandas. Essa biblioteca, eu não vou explicar tão detalhadamente, só pra gente seguir uma aula mais rápida, tá? E objetiva. Mas essa Pandas, ela trabalha, é ela que faz a leitura das planilhas, tá? Então é ela que faz todo o trabalho de ler a planilha, conseguir extrair informações. Então é ela que faz todo esse trabalho junto com planilhas, tá?
tá? PyWatchKit, o que ela faz? Ela nada mais é do que a biblioteca para automatizar o WhatsApp Web, tá? Então, ela que faz todo o processo de automação dentro do WhatsApp. O Web Browser serve para abrir uma URL no Google. Então, a gente manda o Web Browser abrir qualquer URL. O URL é o site, tá? O URL é aquelas letrinhas HTTPS, dois pontos, enfim. O Web Browser ele faz isso, ele vai abrir essa URL que você indicar ali. Time, o próprio nome já diz que é para tempo, então para pausas dentro do código. E o RE é para fazer o tratamento ali de números, tá? Seguindo, tem o import PyAutoGui. O PyAutoGui é interação de mouse e teclado. De forma mais esdrúxula é mouse e teclado. Então ele vai simular um mouse e um teclado interagindo ali com a automação, tá? Na automação. Beleza, depois das importações que a gente precisa fazer? A gente precisa declarar algumas variáveis. Então declara uma variável arquivo, pode ser uma variável arquivo, coloco um R, deixa eu passar para cá, tá, coloquei um R e aspas duplas. Por que aspas duplas? Para a gente conseguir passar um caminho, tá? A gente vai conseguir passar um caminho ali dentro. Então, venho. Que caminho é esse? Vou explicar para vocês agora. A gente vai nessa arquivos Excel, seleciona o caminho da pasta e joga aqui dentro. Porém, se eu jogar só o caminho sem o nome do arquivo, ele vai ler todas as planilhas que estão lá dentro e se tiver uma planilha com outras informações, ele vai acabar fazendo uma bagunça e dar um erro no código. Então, a gente tem que declarar qual que é a planilha que a gente quer que ele faça a leitura. A gente coloca um contrabarra, vai lá na pasta, seleciona o nome do arquivo, F12, seleciona o nome inteiro, inclusive a extensão, tá? Pronto, coloque. Então a gente sabe que agora a variável sabe que ela tem que encontrar esse arquivo. Então sempre verifica também se o arquivo está lá dentro. Se não tiver, ele vai dar um erro e vai mostrar para vocês que o arquivo não está lá, tá? Tá com o nome errado, não encontrou o arquivo. A outra coisa que a gente vai fazer agora é colocar uma variável, espera uns 15 segundos, uma variável de intervalo. Mais para frente vocês vão entender o que significa essas duas variáveis, tá? E esses tempos aqui de intervalo e espera. Então, perfeito. Seguindo agora, a parte onde a gente vai abrir a nossa URL do WhatsApp. Então, web browser, puxando essa... Tá vendo que quando a gente também começa a utilizar a biblioteca, ele já acende aqui em cima, como se já estivesse ativo alguma coisa? A gente declara aqui o web browser.open, que é a função de abrir. Aspas duplas, a gente vem, vamos pegar a URL aqui. Web WhatsApp. Pegar o URL, jogo aqui. Perfeito, então eu já tenho a URL que a gente vai precisar abrir. Beleza, fechar meu Chrome. Então, aqui se a gente rodar o código, a gente já consegue abrir o URL do WhatsApp. Ele só vai abrir a URL e não vai fazer mais nada, tá? Porque a gente não passou nenhuma outra linha de comando, tá? Então, perfeito, aqui já tá funcionando. Agora a gente quer começar a fazer a leitura das informações dentro da planilha. Então, eu passo um df df igual pd.read underline Excel e passo o caminho da nossa planilha, tá? Então, a gente pode passar, tem duas formas, a gente pode passar o caminho assim ou a variável que a gente colocou ali em cima, tá? Colocamos a variável, ou então a gente pode fazer o seguinte também. Se eu tenho o arquivo Excel aqui dentro dessa pasta, eu posso fazer o seguinte, eu venho aqui, coloco o nome do arquivo, .xlsx, perfeito. Só que aí ele não vai rodar, por quê? Porque essa planilha, para ele achar com essa indicação que eu dei aqui, ela teria que estar dentro do mesmo arquivo, da mesma pasta onde está o arquivo da automação. Então, por isso que a gente joga uma variável aqui, porque se a planilha estiver lá na área de trabalho, seu código em documentos, a gente pode colocar essa variável aqui, só passa a variável aqui dentro da leitura da planilha Excel, tá? Depois, a gente vai fazer uma configuração para normalizar os nomes que estão nas colunas, tá? Então, tirar espaços extras, pôr algumas letras minúsculas, enfim, ele vai fazer um mini tratamento ali. Tá? Para você que chegou até aqui, não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Mostra esse vídeo para algum amigo seu que já teve um problema parecido, para algum familiar, para o seu chefe, para sua chefe, enfim, para o seu amigo, para o seu papagaio. Compartilha esse vídeo, fechou? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai dar um df columns, aqui. Eu vou fazer o código e aí vocês podem copiar depois, tá? Então agora a gente vai partir para a parte de estrutura de repetição, que é onde ele vai vai rodar sobre cada linha de uma coluna específica, no caso o número, e vai fazer o mesmo processo para elas. Então ele vai pegar aquele número, entrar numa URL, no site, né, no endereço do site do WhatsApp Web, jogar o número e entrar na conversa e depois enviar a mensagem. Tá? Então a gente vai montar a estrutura de repetição.
Então, aqui vocês viram o código já completo da parte do for, da estrutura de repetição. Eu deixei um pouco mais dinâmico a edição do código, da criação do código, porque, como eu falei, é uma aula mais direto ao ponto. Então, eu não vou ficar explicando etapa por etapa, passo por passo, o que cada coisinha faz, para não ficar uma aula tão extensa, tá? Porque a gente quer resolver um problema, a gente não quer criar os grandes gênios da programação, fechou? Então, vamos lá, eu vou explicar bem rápido algumas linhas, mas sem muitos detalhes, tá? Então, esse for, basicamente, essa primeira linha aqui, a gente está fazendo aquilo que eu falei, ele percorre cada linha, cada contato ali da planilha, tá? Então essa parte aqui, para percorrer cada linha, cada contato da planilha. Essa outra que a gente colocou aqui, ela pega o número original da coluna número, tá? Inclusive vou mostrar a estrutura para vocês da nossa planilha, beleza? Então a estrutura oficial da nossa planilha é essa aqui. Então tem nome, tem a parte de número, tem também a parte de mensagem. Então ela tem que ter essa estruturazinha aqui, tá? Eu vou deixar o arquivo que a gente utilizou para fazer o código, tanto o código completo quanto a nossa planilha que a gente utilizou para fazer essa aula, disponível para vocês fazerem o download. Tá? Então essa é a estrutura aqui da nossa planilha. Beleza, então seguindo, essa outra linha aqui de baixo de dígitos, o que ela faz? Ela está removendo tudo que não é um número, tá? Então se tem na parte da coluna número lá, além do número tem espaço, barra, traço, ela tira tudo para não ficar, para evitar que dê algum erro quando procurar o número, né? O número do WhatsApp do cliente ou da pessoa que você quer entrar em contato automaticamente, tá? Esse if aqui, o se, ele tá fazendo o quê? Se o número já começa com mais na frente, aquele do DDI, do código do país, se começa com mais, né? Ele assume já que o código de país já tá presente, o DDI já tá presente. Então ele só segue pro próximo. Essa outra parte aqui de baixo, o número, essa linha aqui, ela já mantém o número, né, como tá, só tira os espaços ali nas pontas, tá? Então, para não ficar, quando for, vamos, por exemplo, procurar, é porque ela procura com a URL do WhatsApp, uma barra e o número do WhatsApp em cima lá no Google. Então, para evitar que dê algum tipo de erro na hora de pesquisar. Esse elif, o que ele tá fazendo? Ele faz uma procura ali que se os dígitos já começarem com 55, tivessem o mais, ele já identifica que é Brasil, obviamente, e só adiciona, caso você esqueça de adicionar a lista que você pegou, não tem os mais na frente, antes do 55, e se eu tiver o 55, ele já assume que é o Brasil, perfeito, e adiciona o mais ao lado, na esquerda, tá? Então fica com o código correto ali. E essa última parte, o else, nada mais é que ele faz assim, se não tiver o DDI, que é o código de país, código do país, ele assume o que é o país Brasil, que você está fazendo para números brasileiros. E aí ele vai lá e coloca o mais 55 na frente. Então a gente já está lidando com todas as possibilidades de evitar o erro, um possível erro aqui, tá? Eu poderia colocar só um for ali para ele tratar a planilha e enviar as mensagens, só que isso aqui eu já montei que ele evite algum tipo de erro nos números, tá? Então isso já salva a vida de vocês e já evita futuras pesquisas aí, Stack Overflow, ChatGPT, para tentar resolver essa solução, beleza? Então seguindo ali mais um pouco abaixo, tá vendo que tem essa variável nome e essa variável MSG, mensagem, tá? Essa variável nome, ela faz o que? Ela pega o nome lá na planilha e tira os espaços, tá? Então, tiver espaços desnecessários ou informações desnecessárias, ele vai pegar e vai retirar. Logo abaixo, MSG, a mensagem, ele pega a mensagem caso tenha na coluna mensagem, tá? Se tiver uma mensagem lá, ok, ele vai pegar a mensagem que tem lá e vai escrever. Caso não tenha nada, esteja vazio, esteja em branco a coluna, tá vendo essas aspas duplas aqui? É aqui que você vai colocar a mensagem que você quer enviar, né? Na verdade é aqui, ó, desculpa. Você vai colocar a mensagem que você quer enviar. Então, tá vendo aqui, ó? Se não tiver, né, a mensagem ali, ele vai fazer o quê? Pegar uma mensagem que você colocou nessa variável. Então, nome, que é o nome da planilha, o exclamação, e depois dessa exclamação você pode colocar uma mensagem. Ah, desculpe, não tem mensagem na planilha. Perfeito, inclusive eu vou fazer o quê? Vou abrir minha planilha para vocês verem. Vou desse último aqui, vou colocar aqui, ó. Apaguei. Apaguei desse último, sigo, normal. Beleza. E aí depois a gente vai fazer os testes, para vocês verem que isso funciona, tá? Então, se não tiver uma mensagem lá na coluna de mensagem, ele vai pegar essa mensagem como padrão e vai enviar. Beleza. Agora, qual que é os próximos passos que a gente vai fazer? Os próximos passos são a parte de interação dentro do WhatsApp, tá? Então a gente vai usar o WhatKit aqui agora, né? Então vamos lá, eu vou escrever o código, coisa dinâmica, coisa rápida. Assim que eu terminar o código, volto com vocês e explico também um pouquinho de cada linha. Agora foi a última parte do código, pega o seu tempo,
pausa o vídeo, copia o código e agora eu vou explicar brevemente para vocês o que cada linha está fazendo. Então, seguindo aqui a gente já tem estrutura que escreve a mensagem e faz o envio. Beleza. Essa primeira linha aqui, esse kit send what message, eu não vou falar inglês porque eu não sou bilíngue, tá? Mas enfim, essa primeira linha aqui, ele faz o envio da mensagem imediatamente pelo WhatsApp Web, tá? Ele já vai entrar no WhatsApp Web, entrar no número e fazer o envio, beleza? Ele vai escrever, na verdade, que vai fazer envio é esse botão aqui de baixo. Então aqui, nessa variável phone, a gente tem o número de contato no formato internacional, mais 55 11 9 999, enfim, é isso aí. A parte de baixo, mensagem, obviamente é o texto da mensagem que a gente pré-definiu, tanto dentro do código ou na planilha, tá? Wait time, espera, obviamente. Então, tempo de espera para cada aba carregar antes de digitar. Então, abriu a aba, espera ela carregar durante 15 segundos, que foi o que a gente definiu, se eu não me engano aqui. Espera ela carregar durante 15 segundos, beleza. Esperou ali, ela vai digitar o número, depois envia. Beleza. Agora esse tab close, ele mantém a aba aberta, tá? Ele é bom para mostrar para vocês aqui como que vai funcionar esse envio, tá? A gente pode colocar esse tab close como false, mas a gente deixa ele como true, fechou? Beleza. Essa parte de time sleep, que é o que eu falei para vocês, é o tempo de espera ali, que é a pequena pausa que a gente vai fazer antes de ir pro próximo contato. Então a gente tem esse intervalo de espera aqui, que é o tempo de carregar a página, e esse tempo de intervalo aqui é o tempo para passar pro próximo cliente que está na planilha. Aí tem duas formas de usar o time sleep. Dessa maneira aqui, declarando uma variável lá em cima, com o valor. Aí eu declaro essa variável aqui dentro. Então ele já puxa o valor que está lá em cima e já joga aqui. Ou eu posso usar dessa maneira aqui. Time.sleep, definir aqui 1 segundo. Perfeito? Eu vou colocar aqui 2, porque fica melhor, porque eu vou mostrar para vocês qual que é o tipo de envio. E o PyAutoGui é o que vai fazer o trabalho de apertar o Enter, né? Então, assim que ele entrar, escrever a mensagem, ele vai apertar o Enter. Então, sem eu fazer nada, ele vai fazer todo esse trabalho, beleza? Então aqui, esqueci de uma última coisa para evitar um erro no caso de vocês. Então agora eu vou rodar para vocês o código para mostrar, antes de editar, uma outra informação super importante. Então agora é a parte mais importante, aqui é a mais legal, que você vai ver a sua primeira automação funcionando. Tá? Então a gente vai rodar ela agora. Deixa primeiro fechar a planilha aqui. Fechei a planilha. Lembra sempre de quando você vai fazer uma automação que mexe com planilhas, vai tratar uma planilha, fecha essa planilha que está aberta antes no seu computador, senão vai dar erro. Então vamos lá. Botão direito, selecionei dentro dessa telona aqui. Botão direito, rodar, aula 1, Salt. Rodou, aguardou, pronto. Já começa a fazer o trabalho de automatizar o processo completo. Fez o envio. Então você acabou de ver a sua primeira automação funcionando de uma maneira simples, rápida e objetiva. Você não precisou aprender a lógica de programação, não precisou aprender profundamente uma linguagem de programação do zero ao avançado. Você só entendeu qual que é o ponto que você quer conectar e aonde você quer chegar e o que você quer resolver também. Então, se você gostou da aula, quer acompanhar mais conteúdo, se inscreve no nosso canal, curte o vídeo que ajuda a gente bastante e segue a gente nas redes sociais também, que é super importante. Lá a gente posta bastante conteúdo, Reels, coisa divertida, Stories, o dia a dia nosso aqui da Salt, tá bom? Fechou? É nóis, galerinha. Até a próxima. Aula finalizada, problema concluído com sucesso. Então, se você gostou do vídeo, curte, comenta e compartilha com algum familiar seu, algum amigo, gerente, enfim, alguma pessoa que precisa dessa solução no dia a dia dela. E comenta aqui embaixo também se você tem alguma outra solução que queira resolver no seu dia, que a gente vai te ajudar a resolver esse problema. Fechou?